Olá! Falaremos sobre novas tecnologias aplicadas à educação e, mais especificamente, sobre a utilização das TICs na educação. Bom, para pensarmos um pouco esse tema, eu preparei 3 perguntas para que nós possamos refletir sobre isso. Onde será que as tecnologias estão quando falamos de educação? Na prática pedagógica, o fazer da sala de aula, nós utilizamos a favor da aprendizagem? Como inovar nessa temática? São muitas questões que instigam o docente, o professor, quem está lá na sala de aula educando os alunos. Posso ou não posso usar tecnologia? Mas será que eu, professor, estou preparado para poder ensinar alguém? Bom, a ideia aqui é desconstruir um pouco esses medos, né? E convidar vocês a pensarem sobre como a gente pode usar essa tecnologia a favor do processo de aprendizagem. Porque um fato é dado, nós não podemos ignorá-la. Pensando um pouco sobre o uso do celular na sala de aula. Esse tema é bastante discutido, não é mesmo? Ele é, às vezes, até polêmico. Tem escolas que deixam, tem escolas que proíbem. Mas o fato é que o celular está nas nossas vidas, e não somente nas vidas dos adultos, mas nas vidas das crianças. Sim, mas será que isso é bom ou isso é ruim? Não cabe a nós julgarmos se isso é positivo ou negativo, se isso é bom ou se isso é ruim. Cabe a nós não ignorarmos o fato de que o celular existe sim e que nós precisamos lidar com ele. Se na escola o uso for proibido, não poderemos utilizar, pois a regra da escola é que vale. Mas se o uso for permitido, por que não usar ele pedagogicamente, não é mesmo? Bom, os alunos utilizam esse aparelho para se conversar a todo momento, para se comunicar, para trocar informação, para consultar, para gravar vídeo, para fazer selfie. O que a gente mais enxerga é o uso do celular, o tempo inteiro. Mas o que eles menos fazem no telefone é ligar, não é mesmo? Quantos de vocês já olharam, já perceberam no recreio de escola, ou na saída ou na entrada, as pessoas falando ao telefone? Quantas pessoas falam ao telefone? E aí eu não estou só falando dos nossos alunos, mas estou falando da população em geral. A gente perdeu um pouco o uso da fala, né? Substituiu o uso da fala pela comunicação escrita. E o que a gente mais vê, né, atualmente são os áudios. Bom, então eu vou convidar vocês para que a gente pense como a gente vai usar essas ferramentas no nosso fazer, problematizando isso, fazendo com que a gente possa aprender através desses desafios que a vida nos proporciona, não é mesmo? Eu trouxe aqui um material da Unesco de 2013, ou seja, esse infográfico foi construído em 2013. Já faz um tempo, mas vejam como ainda hoje essas dicas, né, e essas maneiras de uso do celular, do dispositivo móvel na sala de aula, podem ser muito válidas, né? Pensem ali, claro que eu não vou falar de todas, mas vamos pensar juntos em algumas delas. O que é mais importante são as recomendações, ou seja, o que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uso desse celular, né? Então, criar e atualizar políticas ligadas ao aprendizado móvel. De quem que é essa tarefa? É nossa, de professor, ou é do governo? O governo em si, né, o Estado, o governo, as políticas educacionais, elas precisam seguir essas recomendações para que a gente consiga não ser proibida de usar o celular na sala de aula, certo? Então, assim, as recomendações, a parte que está toda ali de roxinha, vocês estão vendo no infográfico, fica a cargo do governo. Algumas já foram feitas, outras ainda não. O que nós podemos fazer é continuar lutando para que elas sejam realmente efetivadas, certo? A parte vermelha são os bons motivos, ou seja, por que eu preciso usar celular? Por que o dispositivo móvel, na verdade, deve ser usado a favor da educação, né? Então, uma delas, por exemplo, melhora a educação em áreas de conflito que sofreram desastres naturais. Isso foi um estudo que a Unesco fez que aponta isso, não é a professora Paula que está dizendo.
Um outro bom motivo para usar, constrói novas comunidades de aprendizado. Porque, na verdade, o celular hoje, o dispositivo móvel, ele é uma porta, né, para muitas ações. Uma vez que a gente pode estar conectado, né? Claro que se não tiver acesso à internet, a gente vai ter que fazer uso de aplicativos. Mas se a gente estiver conectado, o que acontece? A gente abre uma rede, um leque de possibilidades. Então, a gente consegue convidar pessoas, fazer estudos colaborativos. Os alunos do Polo do Rio de Janeiro falam com os alunos do Polo do Rio Grande do Sul, né? A rede nos permite aproximações e é isso que a Unesco também estudou e diz ali que tu pode construir, então, novas possibilidades de comunidade de aprendizado. Criar comunidades em torno do mesmo assunto, com o mesmo objetivo, querendo aprender. Um outro aspecto que é apontado é que ele amplia o alcance à equidade da educação. Por quê? Porque a partir do momento que todos nós temos um dispositivo móvel na nossa mão, a gente tem o mesmo tipo de conhecimento, seja independente da minha classe social, da minha cor, do meu gênero. Todo mundo tem o mesmo acesso e é isso que está apontado ali, ou seja, que a gente tem acesso igual, né? Sem diferenças sem discriminação, sem nenhum tipo de diferença que possibilite eu aprender mais do que o outro, certo? Mas eles também trazem alguns contrapontos e é importante que vocês procurem acessar todo esse material para vocês entenderem, né? O que tem os benefícios, eles trazem alguns desafios que ainda precisa ser vencido, né? Algumas barreiras. Um outro aspecto que eu queria destacar aqui com vocês é que não usar tecnologias móveis é perder oportunidades educacionais muito ricas, tá? Isso quem disse foi a Rebeca, da Unesco. Ou seja, eles desenvolveram um trabalho, uma pesquisa de anos falando isso. Então, não é que a gente hoje está querendo dizer, mas é bonitinho, mas está na moda, eu tenho que usar. Não, não é por isso. É porque realmente traz benefício para o processo de aprendizagem do aluno. Percebam vocês mesmo, como é que nós, hoje, nós adultos, nós alunos de um curso superior, estamos aprendendo. A gente não faz uso nenhum de tecnologia, não, né? A gente usa tecnologia o tempo inteiro. A gente consulta se o que o professor disse ou escreveu no livro tá correto, a gente busca no Google, a gente vai atrás de uma base de artigos da Cielo, a gente vai em um monte de lugares, a gente participa de grupos de WhatsApp e fica trocando ideias ali. Isso tudo é uso da tecnologia, então é impossível que a gente ignore isso na educação, né? Então, pensando nisso, eu sugeri alguns aplicativos que a gente pode usar, não considerando em si a rede, né, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de apps mesmo, para dispositivos móveis, para celular, no caso. Bom, o Rei da Matemática. O que o Rei da Matemática faz? O Rei da Matemática é um aplicativo que mexe com o imaginário do aluno, né? Que público-alvo eu posso usar, professora Paula? Na educação infantil, início do ensino fundamental, ou seja, até os 6, 7 anos, o Rei da Matemática atende bem, tá? Ele propõe desafios com as 4 operações, subtração, adição, né? Divisão, multiplicação. Só que não de forma assim como se eu fosse escrever no quadro. Ele instiga através de histórias, né? Com personagens, o aluno a pensar para poder resolver aquele cálculo, certo? Então, é uma boa sugestão. Ele é gratuito e tem disponível tanto para iOS quanto para Android na lojinha da Google Play, tá? Um outro aplicativo falando mais na área da alfabetização. O ABC do Bita, né? Bom, o Bita, se vocês colocarem no Google, é um personagem, assim, conhecidíssimo das crianças em geral, né? Tô falando da educação infantil, claro. Mas, se tu falar em Mundo Bita, eles com certeza sabem o que é, tá? Experimentem fazer isso, perguntar para uma criança sobre o Bita ou sobre o Mundo Bita. O ABC do Bita, ele faz justamente isso, ele ensina as letras a partir do mundo Bita, e o mundo Bita é repleto de N outros conceitos que a gente pode abordar, né? Tem, por exemplo, a questão dos animais, a questão dos meios de transporte, as comidas, os hábitos saudáveis, de higiene. Então, é um aplicativo que eu mesma já testei e sei que com certeza dá certo. Então, vocês podem fazer uso. Bom, professora, como eu faço uso do aplicativo na sala de aula? Número 1, verificar se vocês podem utilizar, se é permitido.
Uma vez que seja permitido, senta as crianças em roda e instala previamente o aplicativo em todos eles, se não tiver, e senta e vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos conhecer as letras do alfabeto, né? Faz lá uma rodinha com o teu primeiro ano, certo? Daí cliquem no aplicativo do ABC do Bita. Vamos lá, daí eles vão abrir, certo? Letra A, o que eu posso escrever com A? O que diz no aplicativo? Avião. E quais outras as palavras eu posso escrever? Essa parte da intervenção pedagógica é que faz a diferença no uso do aplicativo. Entendam que o aplicativo por si só, ele faz aprender, ok, mas se o professor conseguir e além disso e fazer uma intervenção suscitando outras perguntas, né, que os alunos possam pensar aquilo e responder, aí perfeito, né, a gente conseguiu ir além do que está posto ali. Uma outra sugestão, laboratório da aluna, né? Ai, o que é o laboratório da aluna? Primeiro vai mexer com essa questão do imaginário, de laboratório, de experiência, essa questão de ciências, né? As crianças gostam muito disso. E aí já pode explorar com um pouquinho mais além, ali pelo segundo ano, né? Do ensino fundamental. Então, tem jogos de memória, tem vídeos explicando experiências. Tem uma parte super interessante que mexe com a motricidade das crianças, que é de desenhar a teia, né? Então, hoje, a nossa vida é touch. A gente está muito na ponta do dedo. Então, vamos usar a motricidade a favor daquilo que a gente está tendo, que é inevitável, que é o uso do celular. Então, se nós fôssemos pensar na época dos nossos avós, da minha mãe, né, da minha avó, dos avós de vocês, a gente fazia pensamento, né, com um pedacinho de madeira e um preguinho na ponta, para aprender a motricidade. Hoje, não. Hoje, a nossa motricidade já mudou um pouco, né? Então, a gente está mais na questão tecnológica. Então, a gente passou a fazer uso do touch, que é usar o dedo na tela, tá? Então, o laboratório da aluna, ele pode ser uma ótima opção para trabalhar com a questão da motricidade. E eu convido, por fim, a gente conhecer um espaço que é da Senec, que é aberto, ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não seja funcionário ou aluno, consegue fazer um cadastro nesse espaço e é um lugar organizado por áreas de conhecimento e também por faixa etária, né, de objetos de aprendizagem. Então, vocês podem ver aí na tela que vocês conseguem criar um usuário grátis ou fazer acesso com login se vocês já forem alunos da Senec ou colaboradores, tá? O NOS, então, ele tem os níveis de ensino, né, as etapas da educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental 1, o 2, e o ensino médio e o ensino superior. O que tem aqui dentro, prof? Bom, aqui dentro tem jogos, aqui dentro tem objetos de aprendizagem, aqui dentro tem muito material. O que vai fazer a diferença? A proposta do professor em cima do material que está disponível, certo? Então, eu convido vocês a navegar nesse material e explorar, que é muito bom, tem muita coisa boa, e produzir novas aprendizagens. Vamos lá?